espécies legislativas que compõem o nosso ordenamento jurídico e quais são as diferenças entre os tipos de legislação. Temos a Constituição, as emendas constitucionais, as leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, decretos que não são legislativos, resoluções e tratados internacionais. Como diria o célebre jurista Norberto Bobbio, o ordenamento é composto por uma infinidade de normas, mais ou menos como as estrelas do céu, que jamais alguém consegue contar. Não sabemos quantas são as normas e os juristas se queixam de que são muitas, mas mesmo assim, sempre criam novas e não se pode deixar de criá-las, pois elas são necessárias para resolver os conflitos da nossa intrincada vida social. A legislação pode ser criada nas esferas federal, estadual e municipal, desde que, obviamente, sejam respeitadas as competências ou as atribuições de cada esfera. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou trazer um pequeno resumo sobre a legislação, falando sobre cada espécie legislativa de um jeito bem simples e fácil de entender. Mas já te aviso que vai ter bastante conteúdo, então se você é estudante de direito ou você é concurseiro, faça anotações para revisar depois ou assista esse vídeo muitas e muitas vezes até decorar tudo, porque este assunto vai cair na sua prova. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana está saindo muita coisa importante por aqui. Vou começar o vídeo de hoje falando, é claro, sobre ela, a Constituição Federal. A nossa Constituição, bem como as suas emendas constitucionais, está acima de todas as outras normas. Dizemos que ela está no topo do ordenamento jurídico. Ela é considerada um guia para a produção das demais normas do país, pois contém os princípios e os valores sociais. As normas que forem contra a Constituição são consideradas inconstitucionais e são, portanto, inválidas. E para fazer uma emenda constitucional, que é uma modificação na Constituição, ela deve ser aprovada por 3/5 das duas casas do Congresso Nacional em 2 turnos. 3/5 em 2 turnos nas duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. E não podem ser objeto de emenda constitucional as chamadas cláusulas pétreas, isto é, as que se referem à federação, ao voto direto, secreto, universal e periódico, à separação de poderes e aos direitos e garantias individuais. Como esse vídeo aqui é um resumo, eu já vou passar para a próxima espécie normativa, que é o Tratado Internacional. O Tratado Internacional é um acordo resultante da convergência de vontades de 2 ou mais sujeitos de direito internacional, como países ou organizações internacionais, que é formalizada num texto escrito com o objetivo de produzir efeitos jurídicos no plano internacional. O tratado é um meio pelo qual os sujeitos de direito internacional estipulam direitos e obrigações entre si. E como é que isso entra no nosso ordenamento jurídico? É mais ou menos assim. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados pelo mesmo quórum de aprovação das emendas constitucionais, lembra? 3/5 em 2 turnos nas duas casas, são considerados equivalentes às emendas constitucionais. Mas precisam ser sobre direitos humanos. Aí esses tratados adquirem status de norma constitucional. E se o tratado não falar sobre direitos humanos, aí ele não vai precisar passar por esse quórum de aprovação das emendas. E ele vai ser incorporado ao nosso ordenamento jurídico com status de lei ordinária. Ele vai passar por um processo de incorporação ao nosso ordenamento jurídico, ou seja, não é porque existe um tratado internacional que ele já vai valer automaticamente aqui no país. E, após esse procedimento, ele vai ser válido no Brasil como uma lei ordinária. Já que falamos em lei ordinária, vamos agora passar para ela. Vou começar explicando esse nome, lei ordinária. Eu não sei qual é a sua idade, mas quando eu era jovem, existia um grupo chamado El Chan. E ali tinha o compadre Washington, que no meio das músicas dizia a célebre palavra ordinária. Como você pode imaginar, a palavra ordinária possui mais de um significado.
E no direito, nós não utilizamos a palavra ordinária no mesmo sentido usado pelo grupo El-Chan. No direito, a palavra ordinária possui o significado de comum. A lei ordinária é a lei mais comum. As matérias cabíveis à lei ordinária são residuais. É tudo que não tiver de ser regulamentado por lei complementar, decreto legislativo e resolução. E o quórum de aprovação de uma lei ordinária é bem mais simples do que de uma lei complementar. Enquanto a lei complementar é aprovada pelo quórum de maioria absoluta, as leis ordinárias são aprovadas pelo quórum de maioria simples ou relativa. Eu já tenho vídeo aqui no canal em que eu trago mais informações sobre as diferenças entre leis ordinárias e leis complementares. Vale a pena procurar e assistir. Ali eu também explico a diferença entre maioria absoluta e maioria simples. Sobre as matérias que são reservadas para as leis complementares, podemos dizer que elas tratam, em geral, da estrutura e serviços do Estado. A lei complementar é muito utilizada para regular matéria tributária, por exemplo. Assuntos importantes envolvendo tributos são aprovados mediante lei complementar, pois o quórum de aprovação é mais rígido do que de uma lei ordinária. Vamos para a próxima espécie legislativa dessa aula, que são as medidas provisórias. As medidas provisórias estão no mesmo nível hierárquico das leis. O presidente da República pode adotar medidas provisórias com força de lei em caso de relevância e urgência. Mas o presidente também deve submeter as medidas provisórias ao Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional não transformar a medida provisória em lei dentro de 60 dias, a partir da publicação, ela perderá a eficácia. Esse prazo de 60 dias é prorrogável por uma única vez, que também vai ser de 60 dias. Ok. E a lei delegada, o que seria? A lei delegada é um ato normativo elaborado pelo presidente da República com a autorização do Congresso Nacional. O presidente solicita a autorização e o Congresso, se julgar adequado autorizar, deve fixar os limites da lei delegada. E aí, depois de criada a lei pelo presidente, ela é remetida ao Congresso para avaliação e aprovação. Considerando que os limites foram respeitados e que a lei é conveniente, o Congresso a aprova. E aí essa norma entra no sistema jurídico na qualidade de lei ordinária. Mas, na prática, as leis delegadas não são tão utilizadas. Quando estão no poder, os presidentes utilizam mais as medidas provisórias, porque aí eles não precisam pedir autorização prévia ao Congresso. Seguindo adiante, vamos para o decreto legislativo. O decreto legislativo é uma norma aprovada pelo Congresso Nacional sobre matéria da sua competência exclusiva e não precisa haver a submissão à sanção pelo presidente da República. O decreto legislativo pode regular matérias como ratificar atos internacionais, sustar atos normativos do presidente da República, autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país por mais de 15 dias e apreciar a concessão de emissoras de rádio e televisão, dentre outros assuntos. Vamos agora para a resolução. A resolução é um ato normativo que regula matérias que produzem efeitos internos nas casas do Congresso Nacional. Também existem resoluções que produzem efeitos externos, mas, em geral, as resoluções apresentam mais efeitos internos do que externos. E, por fim, chegamos aos decretos, também chamados de decretos regulamentares. Os decretos regulamentares são diferentes dos decretos legislativos. Enquanto um decreto legislativo é produzido pelo Congresso, o decreto regulamentar, ou apenas decreto, é produzido pelo Poder Executivo, com o objetivo de regulamentar uma lei. O decreto pode apenas especificar detalhes sobre a execução das leis, nunca podendo criar direitos e deveres novos ou ampliar a sua aplicação. O decreto serve para dar fiel execução às leis. Temos também outra espécie de decreto produzida pelo Executivo, chamada de decreto autônomo. O decreto autônomo serve para que o presidente da República possa dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal,
quando isso não implicar aumento de despesa e nem criação ou extinção de órgãos públicos. E também serve para que o presidente possa dispor sobre a extinção de funções ou cargos públicos quando estes estiverem vagos, ou seja, pode mexer na administração se isso não trouxer aumento de gastos, nem criação ou extinção de órgãos. E ele também pode extinguir funções ou cargos públicos que estejam vagos. É só para isso que serve um decreto autônomo. Além de todas as espécies de legislação que eu trouxe aqui, temos outras também que ficam hierarquicamente abaixo delas, como as instruções ministeriais, regimentos, portarias, que servem para regular assuntos específicos da administração pública. Lembra que no começo da aula eu mencionei que o jurista Norberto Bobbio diz que o ordenamento jurídico é como as estrelas do céu, que jamais se pode contar? Pois é norma que não acaba mais. E como é que fica a hierarquia de tudo isso? Pois bem, em primeiro lugar, como eu disse, temos a Constituição. Lembre-se também das emendas constitucionais e dos tratados internacionais sobre direitos humanos que sejam aprovados com o mesmo quórum das emendas e que ganham status constitucional. Depois disso, no degrau de baixo, temos as leis ordinárias, leis complementares. Não há diferença hierárquica entre lei ordinária e lei complementar. Temos leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções e decretos autônomos. Descendo mais um pouco o degrau, nós encontramos os decretos regulamentares, porque estes só dão fiel execução à lei, e também as outras espécies normativas que servem apenas para regular assuntos da administração pública, como as instruções ministeriais, os regimentos e as portarias. Quando houver duas normas sobre o mesmo assunto, vale a que for hierarquicamente superior, ou então, quando ambas forem do mesmo nível, aí vale a mais recente ou a mais específica. Lembrando aqui que esse vídeo é um resumo, então, obviamente, muita coisa importante ficou de fora. Pelo amor de Deus, se você está estudando para uma prova, seja da faculdade ou seja de um concurso, não se contente em assistir apenas a esse vídeo. Tem muito mais coisas sobre esses assuntos. A minha indicação é que você procure outros vídeos aqui do canal em que eu trato sobre as normas. Tem vários. E se você não é estudante e sim está aqui apenas por curiosidade, seja também muito bem-vindo. Você está certíssimo em querer aprender. Todo cidadão deveria se interessar pelo direito, porque é isso que faz com que alguém seja capaz de exercer a sua cidadania de fato. É ser conhecedor dos direitos e deveres que dá o real poder para que alguém possa fazer a diferença na sua própria vida e na vida de outras pessoas. É triste dizer isso, mas quanto mais alienado é um povo, mais explorado ele também é. Pessoas de baixo nível de instrução são facilmente enganáveis e manipuláveis por indivíduos de pouco caráter. E aqui, quando eu falo sobre baixo nível de instrução, eu não estou falando necessariamente de pessoas pobres ou ricas, porque tem muita gente de bom nível econômico que também é utilizado como massa de manobra por sujeitos inescrupulosos. A alienação está presente nos mais variados níveis econômicos. Mas é óbvio que pessoas de classes mais baixas vão ser mais prejudicadas pela falta de conhecimento, porque elas são as que mais precisam de ajuda e apoio. O fato é que pessoas alienadas são escravas e apenas o conhecimento liberta da escravidão. É uma sociedade instruída sobre direitos e deveres, uma sociedade com noção de como funciona o sistema legal que pode ser capaz de causar uma transformação. Todo mundo, sem exceção, deveria se interessar pelo direito. O direito deveria ser assunto de conhecimento comum pelo povo, e não apenas papo de advogado. Compreender as notícias do país e pensar em propostas de solução para os problemas passa pelo conhecimento do direito. É por isso que eu estou aqui e eu me sinto muito feliz em saber que existem pessoas como você que assistem o vídeo até aqui, o que significa que você possivelmente concorda com o que eu estou dizendo e também quer ver um Brasil diferente, mais instruído, mais evoluído. Estou certa? Você concorda? Eu te deixo aqui então o meu convite para assistir a mais vídeos aqui do canal. No começo pode parecer meio apavorante aprender o direito,
porque são muitos detalhes. Mas eu te garanto que se você voltar aqui e assistir a alguns vídeos todo santo dia, nem que seja uns 2 ou 3 vídeos por dia, em pouco tempo muita coisa vai fazer sentido para você. E é assim que uma sociedade evolui, quando cada indivíduo faz progressos, se desenvolvendo, e assim tem condições também de ajudar quem está ao seu redor, ou até mesmo pessoas desconhecidas, como eu estou fazendo agora, fazendo vídeos sem saber quem vai me assistir. Eu acredito nisso, no ensino do direito para transformar a realidade brasileira. E se você também acredita, nós estamos juntos nisso. E para quem quer uma evolução ainda mais rápida, em um passo a passo, bem mastigadinho, a minha indicação é assistir às aulas do curso Primeiros Passos no Direito, porque ali você vai ter a base, que é o ideal para quem começou há pouco tempo ou mesmo está iniciando do zero em seus estudos. Vou deixar o link na descrição do vídeo, e daí você pode clicar e decidir se o curso é para você. De todo modo, sendo aluno ou não, lembre-se de voltar aqui no canal para assistir a mais vídeos. Tem muita coisa importante saindo aqui gratuitamente no YouTube. Vou deixar aqui uma playlist para você clicar e dar continuidade aos seus estudos. Até!